Olá, muito bom dia para você que me acompanha aqui na programação do NC News no canal 10.2. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Cleiton Pascarelli e fico com você até as 9h30 da manhã. A gente começa falando de economia porque o peso da inflação continua sendo sentido no bolso dos consumidores. Em Rio Branco, no estado do Acre, uma pesquisa revela que os produtos da cesta básica ficaram mais caros, aumentando o desafio das famílias para manter as contas em dia. O levantamento mostra quais itens tiveram os maiores reajustes e como a alta dos preços impacta no orçamento do acreano. Dos 14 produtos da cesta alimentar de Rio Branco, 8 ficaram mais caros e 6 apresentaram queda. Isso segundo o relatório da Secretaria de Planejamento do Estado do Acre, a CEPLAN. Eles fizeram um comparativo entre o mês de junho e o mês de maio de 2026. Apesar do movimento misto, o custo total da cesta alimentar subiu 0,53% e fechou o mês em R$ 612,12. Entre os itens que tiveram alta, o feijão liderou, registrando a maior variação positiva, 5,43%. Já entre os itens que estão em baixa, o café reduziu 2,97% e teve a maior redução no mês. O resultado de Rio Branco se conecta ao cenário nacional descrito no relatório da inflação do Banco Central. O documento aponta um leve recuo nas commodities agrícolas em relação à ampla oferta mundial de grãos, que ainda segue pressionada por preocupações climáticas e por restrições logísticas ligadas ao contexto geopolítico. Mesmo com a leve subida, a expectativa é de que os preços continuem caindo nos próximos meses. E a Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de julho do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social com o final NIS, ou com o final 5. O NIS, como todo mundo já conhece, com o final 5. Nesse mês, o valor médio do benefício é de R$ 679,19, sendo que o valor mínimo continua em R$ 600, além dos adicionais previstos pelo programa. O Bolsa Família também garante benefícios extras para famílias com crianças, gestantes e mães de bebês de até 6 meses. Os pagamentos podem ser consultados pelo aplicativo Caixa Tem, que informa o valor e a data de liberação do benefício. E depois de meses de alta, uma boa notícia para o consumidor começa a surgir no fim do túnel, O preço da cesta básica, a cesta de alimentos, registrou uma queda no mês de julho, segundo o levantamento da Secretaria de Planejamento. A redução traz um pequeno alívio no orçamento das famílias, embora alguns produtos ainda continuem com preços elevados. Acompanhe a reportagem. Em julho, o custo médio da cesta, que reúne alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, chegou a R$ 752,54, segundo o levantamento da Secretaria de Planejamento e Orçamento. A cesta de alimentos registrou queda de 4,05%. Entre os produtos que mais caíram de preço estão o tomate, arroz, farinha de mandioca, açúcar e frango. Em contrapartida, alguns produtos como papel higiênico, sabão em pó e absorventes estão com preços nas alturas. Por isso que especialistas alertam da importância de pesquisar para não estourar o orçamento. O que a gente observou que agora no mês de julho a gente teve uma redução de pouco mais de 4% nos preços dos alimentos, que foram os itens que mais caíram, principalmente o tomate, que já vinha com preço bem salgado, que caiu mais de 20% agora no mês de julho. Uma queda considerável e que se deve principalmente à safra de tomate, A gente tem mais tomate ofertado, consequentemente o preço acaba caindo. O leite, feijão, a carne e o pão ficaram mais caros. A pesquisa é realizada mensalmente pela CEPLAN em 66 estabelecimentos comerciais, distribuídos por 57 bairros aqui de Boa Vista. Essa pesquisa ela acaba auxiliando muito o consumidor aqui de Boa Vista, porque além dele saber essas variações e quanto em média mais ou menos se gasta com alimentos, ele tem que para mim é uma informação fundamental, que é o preço médio de cada um dos itens. A gente faz essa pesquisa em mais de 60 estabelecimentos e a gente observa que tem uma variação muito grande do preço dos alimentos, dos materiais de limpeza, de higiene, que você utilizando esse preço médio que a gente tem pela pesquisa, consegue fazer uma boa economia na hora de comparar. O importante é que os consumidores já sabem pesquisar preços e ficar de olho nas promoções. Sempre.
Vou em todos os mercados, pesquiso e compro no mais barato. Sim, muito importante, porque você economiza um pouquinho em cada lugar, no final melhora bastante. Eu faço frequentemente, até porque isso faz com que o custo da cesta básica da família saia mais barato. E eu até tenho um posicionamento que a inflação nesse país não é só uma questão de política pública, é também uma questão do consumidor. O leite de soja custa num supermercado aqui em Roraima R$ 21 e no outro que está a 300 metros R$ 27. Olha a diferença por litro, R$ 5. Eu fico até revoltado com as pessoas que não observam isso. Por que aquele supermercado está vendendo a 27 e outro 21, já que é o mesmo produto da mesma fábrica? É a pergunta que todo mundo se faz, né? Bom, uma coisa é certa, depende muito também da própria potência, né, do supermercado. Quem é esse supermercado, quanto ele vai estar comprando, né, em quantidade, em escala, tudo isso vai diferenciar. E precisa que haja realmente uma atenção maior de todo o público, né, que as pessoas enxerguem o que se tem de mercado, a supermercado X, Y, Z, e consiga. Algumas pessoas, inclusive, dizem bem assim, mas no mercadinho lá do meu bairro, no XYZ, está mais barato. Em outro lugar está mais caro. Eu quero até sugerir, por exemplo, no estado do Amazonas, existe ainda aquela busca, né, o busca-preço da Secretaria de Fazenda do estado, que funciona na internet, tem aplicativo também. Eu, quando vou fazer compras, eu vejo onde é que está mais barato. A gente só precisa ver algumas referências, porque depende de como o supermercado cadastra, né, para sair naquela notinha, naquele cupom fiscal. E é aquela informação que vai para a Secretaria de Fazenda. Até porque o Estado precisa arrecadar, né? Então o Estado sabe de tudo o que todo mundo está gastando. Então é importante sempre acessar lá o busca-preço, né, para você de repente ver quanto é que está a cesta básica na sua cidade. E olha, a Receita Federal libera nesta sexta-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda do ano de 2026. Ao todo, 2.700.000 contribuintes serão contemplados, somando 4.600 bilhões em restituições. O pagamento está previsto para o dia 31 de julho, na semana que vem, e a consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo da Receita Federal. Quem não estiver na lista deve acessar o portal ECAC para verificar se há pendências na declaração e, se necessário, enviar uma retificação para participar dos próximos lotes. Uma medida que pode ampliar o acesso da população a novos tratamentos pelo SUS. O Ministério da Saúde criou um comitê para negociar preços de medicamentos com a meta de reduzir custos e abrir espaço no orçamento para a incorporação de remédios de alto custo, como os usados no tratamento do câncer, por exemplo, e também de doenças autoimunes. Quem traz mais informações para a gente é a nossa apresentadora Bárbara Mitoso. Sim, o avanço da medicina tem trazido cada vez mais remédios mais modernos, mas também cada vez mais caros, viu? Hoje, alguns medicamentos de alta complexidade custam centenas de milhares e, em alguns casos, milhões de reais por paciente. Esse cenário pressiona o orçamento público e desafia a capacidade do Sistema Único de Saúde de incorporar novas tecnologias. Foi pensando nesse desafio que o Ministério da Saúde criou um comitê permanente de negociação de preços de medicamentos. A proposta é simples: aumentar o poder de negociação do governo com a indústria farmacêutica para comprar medicamentos por valores menores e ampliar o acesso dos pacientes a tratamentos mais modernos. O comitê será formado por especialistas da área técnica e atuará principalmente nas negociações envolvendo medicamentos de alto custo, especialmente aqueles protegidos por patente ou que possuem apenas um fornecedor no mercado. Nestes casos, o poder de negociação do governo costuma ser menor, já que não há concorrência entre fabricantes. A expectativa do Ministério da Saúde é conseguir descontos superiores a 50% em algumas negociações. Mas por que isso é tão importante?
porque a compra de medicamentos representa uma das maiores despesas do SUS. À medida que surgem novas terapias para câncer, doenças raras e enfermidades autoimunes, cresce também o impacto financeiro sobre os cofres públicos. Sem uma estratégia eficiente de negociação, o governo pode acabar pagando valores elevados por tratamentos essenciais e reduzindo a capacidade de atender um número maior de pacientes. A criação do comitê segue uma tendência internacional. Países como o Reino Unido, Canadá e Austrália já utilizam modelos de negociação centralizada para obter preços mais vantajosos junto aos laboratórios farmacêuticos. Em alguns casos, os valores pagos pelo governo sequer são divulgados publicamente, justamente para permitir acordos mais agressivos, sem comprometer negociações em outros mercados. Essa possibilidade também vem sendo estudada pelo Ministério da Saúde no Brasil. Segundo o governo, a economia obtida nessas negociações poderá ser revestida na incorporação de novos medicamentos, de vacinas e tecnologias para o SUS, beneficiando em número maior aí de pacientes, sem aumentar proporcionalmente os gastos públicos. A medida também pode reduzir outro problema crescente, viu, que é a judicialização da saúde. Hoje, milhares de pacientes recorrem à justiça para poder conseguir medicamentos que ainda não foram incorporados ao SUS ou cujo fornecimento enfrenta limitações. Muitas dessas decisões obrigam o poder público a realizar compras emergenciais por valores ainda mais elevados. Ao fortalecer o processo de negociação e ampliar a capacidade de compra do governo, a expectativa é tornar o sistema mais eficiente e reduzir esse tipo de gasto extraordinário. É importante destacar que a criação do comitê não altera imediatamente a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS, viu? E nem muda os critérios para a incorporação de novas tecnologias. O que muda é a estratégia utilizada pelo governo para negociar os preços antes da aquisição. Na prática, trata-se de uma medida de gestão. Em vez de apenas aceitar os preços apresentados pelos fabricantes, o governo pretende negociar de forma mais estruturada, utilizando o peso de ser o maior comprador de medicamentos do país para poder obter melhores condições comerciais. E o desafio agora vai ser encontrar um equilíbrio entre a economia e o acesso. Reduzir custos e importante para garantir, que é importante, né, na verdade, para garantir a sustentabilidade do SUS. Mas essas negociações também precisam preservar a oferta de medicamentos inovadores e assegurar que os pacientes continuem tendo acesso ao tratamento de que necessitam. Num cenário em que a população envelhece, as doenças crônicas aumentam e as terapias se tornam cada vez mais sofisticadas, controlar os gastos sem comprometer a qualidade da assistência deixa de ser apenas uma questão financeira. Passa a ser uma estratégia essencial para poder garantir que o SUS continue oferecendo atendimento universal e gratuito para milhões de brasileiros. Volto com você. E a chegada da estiagem aumenta o risco de queimadas e também de acidentes nas rodovias. Em Vilhena, uma ação de conscientização orientou o motorista sobre os perigos da fumaça, que reduz a visibilidade e pode provocar graves colisões. Motoristas que passaram por Vilhena participaram de uma ação de conscientização sobre os impactos das queimadas no trânsito. Durante a mobilização, as equipes distribuíram materiais informativos e orientaram os condutores sobre os riscos provocados pela fumaça, principalmente neste período de estiagem, quando os focos de incêndio aumentam significativamente. A fumaça reduz drasticamente a visibilidade nas rodovias e pode provocar acidentes graves. Entre as principais orientações estão diminuir a velocidade, manter uma distância segura do veículo à frente, utilizar os faróis baixos e evitar ultrapassagens em trechos tomados pela fumaça. Caso a visibilidade fique comprometida, o recomendado é procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições.
A preocupação com os efeitos do Super El Niño já mobiliza o setor elétrico brasileiro. Para garantir o fornecimento de energia e evitar riscos de desabastecimento, o governo decidiu antecipar a geração de eletricidade no país com reforço especial para o sistema, diante da previsão de redução na produção de energia na região norte. Quem traz mais informações é a nossa apresentadora Bárbara Mitoso. Pois é, o setor elétrico começou já a se preparar com relação às mudanças climáticas, por conta da possível pressão com relação à produção e ao consumo de energia no Brasil. Isso nos próximos meses. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico aprovou a antecipação da entrada em operação de contratos que devem acrescentar 1,8 gigawatts de potência no Sistema Interligado Nacional e a partir do dia 1º de setembro. A capacidade adicional virá de 5 contratos de geração que estavam previstos para começar a fornecer energia mais adiante. A decisão é uma medida preventiva diante do fortalecimento do El Niño e de seus possíveis efeitos sobre o sistema elétrico brasileiro, especialmente na região norte. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação dos ventos e no regime de chuvas em diferentes regiões do planeta. No caso da Amazônia, o fenômeno costuma estar associado à redução das chuvas, ao prolongamento do período de estiagem e à elevação das temperaturas. É uma combinação que pode afetar o setor elétrico de duas maneiras. De um lado, a redução do volume de água nos rios, que pode limitar a produção nas usinas hidrelétricas, e do outro, as temperaturas mais elevadas, que aumentam o uso de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e sistemas de refrigeração, fazendo o consumo de energia crescer justamente quando a capacidade de produção pode ficar mais pressionada. Para o Amazonas, essa preocupação ela é ainda mais relevante. O estado já enfrentou, nos últimos anos, períodos de seca extrema que comprometeram a navegação, o transporte de combustíveis e o abastecimento de comunidades do interior. Embora Manaus esteja conectada ao Sistema Interligado Nacional, grande parte das cidades amazonenses ainda depende de sistemas isolados, abastecidos principalmente por usinas termoelétricas. E nessas localidades, o combustível precisa ser transportado por rios e estradas. Quando o nível de água cai demais, toda essa logística pode ficar mais difícil e mais cara. Por isso, a antecipação da geração não significa necessariamente que esteja faltando energia nesse momento, viu? A decisão funciona como uma espécie de margem de segurança. O governo aumenta a oferta disponível antes do período considerado mais crítico para poder reduzir o risco de sobrecarga, necessidade de acionamentos emergenciais ou dificuldades no atendimento da demanda. A previsão climática ajuda a explicar a preocupação, viu? Segundo o Centro de Previsão Climática da agência norte-americana, há 81% de possibilidade do El Niño atingir intensidade muito forte entre outubro e dezembro de 2026. A agência também projeta que o fenômeno deve continuar até o início de 2027. Então, é importante destacar, no entanto, que um El Niño muito forte não significa que todos os impactos previstos vão ocorrer de fato com a mesma intensidade em todas as regiões. A própria NOAA explica que a força do fenômeno aumenta a possibilidade de determinados eventos, mas não permite afirmar antecipadamente exatamente onde haverá seca, calor extremo ou tempestades mais severas. Além da questão climática, o governo também levou em consideração o cenário internacional. Conflitos e instabilidades geopolíticas podem elevar o preço do petróleo, do gás natural e de outros combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, recorrer posteriormente a usinas que não possuem contratos previamente estabelecidos pode custar, no mínimo, 25% a mais do que utilizar a energia contratada nos leilões. Portanto, a antecipação também busca evitar que uma eventual emergência resulte em custos ainda maiores para o sistema elétrico.
Para o consumidor, não há anúncio de aumento imediato na conta de luz por causa dessa decisão, viu? O objetivo principal é, de fato, garantir disponibilidade de energia e reduzir o risco de medidas emergenciais mais caras no futuro. Mas o episódio mostra como o clima, a economia e o setor elétrico estão diretamente ligados. Uma seca mais intensa pode reduzir a geração hidrelétrica, aumentar a utilização das termoelétricas e pressionar os custos de operação. Por isso, antecipar a geração representa uma tentativa de agir antes que o problema apareça. Depois das secas históricas enfrentadas pela Amazônia, especialmente em 2023 e 2024, esperar aí o nível dos rios baixar para só então tomar providências seria repetir um erro que já trouxe prejuízos econômicos e sociais para a região. O desafio agora será acompanhar as condições dos rios, garantir o abastecimento dos sistemas isolados e manter uma reserva de energia suficiente para poder atravessar o período mais quente e seco, sem interrupções, sem transferir custos excessivos para a população. Volto com você. E olha, o avanço das queimadas já preocupa autoridades no estado do Pará, mesmo com o verão amazônico ainda no início. Altamira está entre os municípios brasileiros com o maior número de focos de calor. E o estado já ocupa a 5ª posição no ranking nacional de incêndios. O cenário acende um alerta para os impactos ambientais e à saúde da população. Os primeiros dias da estiagem já refletem nos números. Entre 5 e 11 de julho, o Brasil registrou 1.153 focos de calor. No Pará, foram 115 ocorrências, o 5º maior total do país, segundo o Ministério da Saúde. Altamira aparece entre os municípios com mais registros, com 30 focos no período. O verão amazônico ainda está no início, mas o cenário já acende um alerta. Altamira volta a figurar entre os municípios com maiores registros de focos de calor do país. Um problema que vai muito além dos danos causados à vegetação e impacta diretamente na qualidade do ar e na saúde da população. Além dos prejuízos ambientais, a fumaça aumenta a concentração de partículas no ar e pode agravar doenças respiratórias. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas pulmonares são os mais vulneráveis. Por isso, o Ministério da Saúde acompanha semanalmente os focos de calor para orientar ações de vigilância e atendimento nas regiões mais afetadas. As condições típicas do verão amazônico, com redução das chuvas, calor intenso e baixa umidade, favorecem a propagação do fogo. A recomendação é evitar queimadas, denunciar incêndios ilegais e procurar atendimento médico em caso de dificuldade para respirar ou agravamento de sintomas respiratórios. O alerta ganha ainda mais importância porque o período mais crítico das queimadas está apenas começando. Em julho de 2025, o Pará registrou 837 focos de calor, número 74% menor que o observado em julho de 2024. Resultado atribuído às ações de prevenção e às condições climáticas daquele ano. Agora, com o avanço da estiagem, os órgãos ambientais e de saúde reforçam o monitoramento para evitar que os índices voltem a crescer. E olha, o avanço da estiagem e o aumento do risco de queimadas colocam a Amazônia em alerta. Em Manaus, especialistas de diversas regiões do país estão reunidos para debater ações de prevenção, combate aos incêndios florestais e o uso de novas tecnologias para monitorar e reduzir os impactos do fogo. Manaus cedia o 4º seminário e o 2º encontro operacional Painel do Fogo 2026, promovido pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CECIPAM. Durante 2 dias, pesquisadores, órgãos ambientais, forças de respostas e gestores públicos discutem os desafios da estiagem e os impactos das queimadas na região amazônica. As agências aqui presentes, os órgãos que aqui vieram para apresentar suas palestras, suas
ideias, são complementares, né? São órgãos que têm responsabilidades distintas, mas que têm que colaborar uns com os outros para que a gente atinja os melhores resultados. Então, é natural que num evento complexo como esse, eventos de fogo, numa região enorme como a Amazônia, a gente precise desses olhares distintos. Entre os principais temas estão a implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, o monitoramento ambiental por sensoriamento remoto e os efeitos da fumaça na qualidade do ar e na saúde da população. O objetivo é fortalecer ações integradas para prevenir o combate aos incêndios florestais. O CIPAM, a gente apresenta boletins climáticos com um prognóstico trimestral e isso é uma ferramenta importante para subsidiar as tomadas de decisão. Durante o encontro também foi apresentado o painel do Fogo 5.0, plataforma que reúne informações em tempo real sobre focos de calor e áreas atingidas. A ferramenta auxilia no planejamento das operações e amplia a capacidade de resposta dos órgãos envolvidos. Em um intervalo de tempo muito breve, né, desde a detecção da passagem do satélite até a exposição desse dado, né, a gente normalmente em 30 minutos a gente já disponibiliza informações sobre incêndios e queimadas. A programação incluiu palestras e treinamentos voltados à prevenção, combate e controle dos incêndios florestais. Também são apresentadas experiências bem-sucedidas desenvolvidas nos estados amazônicos, reforçando a importância da atuação conjunta na proteção da floresta e das populações afetadas. São 2 dias para termos tempo dessas abordagens distintas, de realizarmos debates, ouvirmos as perguntas também que são dirigidas aos palestrantes, né? E, mais do que tudo, a gente aqui com um clima de integração. O Sensipan é um polo integrador das soluções para a região amazônica. E com as altas temperaturas do verão paraense, manter o corpo hidratado faz toda a diferença para a saúde. Em Belém, a água de coco continua sendo uma das bebidas preferidas de quem procura refresco e reposição natural de líquidos. A nossa reportagem vai mostrar agora os benefícios dessa tradição e a importância da hidratação nos dias mais quentes. Na Praça Batista Campos, em Belém, as barracas de água de coco já fazem parte do cenário. O Carlos é vendedor e trabalha há 26 anos no ramo. Ele diz que o fruto faz sucesso com todos os públicos. Todo mundo vem aqui, mal de coco, né? Idoso, criança, adulto, velho, todo mundo quer. A Gabriela mora bem próximo à praça e faz questão de dar uma passadinha sempre que pode para se hidratar. Eu gosto muito, faz parte da minha rotina. E assim, com esse calor excessivo que é em Belém, eu acho que dá uma super hidratada. Às vezes, assim, eu tenho dificuldade de tomar muita água durante o dia. Então, a água de coco dá um saborzinho diferente, é gostoso. Então, eu acabo que eu vindo com bastante frequência aqui. Além da hidratação, beber água de coco traz diversos benefícios para a saúde e é uma ótima alternativa para quem tem resistência em beber água a todo momento. Ela tem potássio também, sais minerais que vão ajudar nessa questão de reidratação, equilíbrio dos sais minerais no corpo. Então, para quem treina, gasta aí, né, acaba eliminando mais sais minerais, mais água. Então, é muito interessante para essa reidratação também. Apesar dos inúmeros benefícios que a água de coco oferece, algumas pessoas precisam ter cautela para não passar do ponto e prejudicar a saúde. Para quem tem restrição, por exemplo, pacientes renais, que já tem essa diminuição da excreção de potássio no corpo, a gente já precisa regular mais. Então aí realmente 150 ml diariamente já fica interessante, entendeu? De água de coco. É bom não passar dessa quantidade. E com todo esse calor que o verão traz, um copo de água de coco todo dia já faz total diferença para a saúde, viu? Um copo de água de coco, ou seja, 250 ml a 350 ml de água de coco de forma diária. Diariamente a gente já consegue alcançar uma quantidade de sais minerais, né? Então, magnésio, potássio, que são sais minerais muito presentes aí na água de coco, que vão fazer essa função de equilibrar os sais minerais e os eletrólitos. Então, um copo de água de coco diariamente já fica muito bacana. Eu já garanti a minha dose diária para manter a hidratação e saúde em dia. E você, vai um coco aí também? Sempre bom uma água de coco, hein, meus amigos? É sempre bom e faz muito bem à saúde. Agora eu vou falar do combate ao garimpo ilegal na Amazônia, que ganhou um novo capítulo.
O Ministério Público Federal quer reforçar a fiscalização sobre embarcações suspeitas de dar apoio à atividade criminosa, com o objetivo de enfraquecer a logística que mantém o garimpo ilegal em funcionamento nos rios da nossa região. O Ministério Público Federal recomendou que a Marinha do Brasil reforce a fiscalização das embarcações que são usadas no garimpo ilegal em Roraima e em outros 8 estados da Amazônia Legal. Entre essas medidas sugeridas estão a exigência de licença ambiental e autorização da Agência Nacional de Mineração por registro, portanto, dessas embarcações. Além do uso de fotos, vídeos e dados referentes à geolocalização para identificar e responsabilizar os proprietários. O MPF também propõe estudos para tornar obrigatório o uso de rastreadores via satélite nas dragas, que operam, portanto, na região. A recomendação dá prazo de até 60 dias para o início da adoção das medidas e tem também como objetivo principal dificultar a atuação do garimpo ilegal, especialmente em áreas protegidas e também em terras indígenas. Eu vou para um rápido intervalo agora, são 9h02. Logo após o intervalo, a gente tem muito mais informação para você aqui na programação do NC News. Até já! No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio, existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Passando para dar um recado muito importante. O NC Sustentabilidade, que passa todos os domingos à noite no NC News, agora vai estar de cara nova. Sim, porque a gente vai gravar aqui, ó, no estúdio da NC News, o podcast que fala sobre a ESG, bioeconomia, economia circular, sustentabilidade no Brasil, mas principalmente na Amazônia. Então eu te espero, encontro marcado a partir de agosto. A gente grava nesse estúdio lindão, o NC Sustentabilidade. Você assiste todas as noites no NC News. Olá, eu sou Betão, sou professor de Física. E te fazer uma pergunta. Você já conhece o Preveste UEA? Não? É o cursinho online da Universidade do Amazonas, para quem quer se preparar para as provas do vestibular e também para se preparar para o SIS. E você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, pelo YouTube ou pela TV NC News. Vem estudar com a gente! Vambora! NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Hard News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo.
e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Já de volta aqui com o nosso programa Agora Amazonas, esse é a primeira edição de hoje e eu falo de um levantamento, um novo levantamento, que acende um alerta para a segurança no estado do Amazonas. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública aponta que o estado registrou aumento nas mortes no trânsito após o fim da pandemia e também destaca Manaus entre as capitais com os maiores índices de roubos e furtos de celulares do país. Os dados reforçam a necessidade de mais investimentos em segurança viária e combate à criminalidade. Olha, infelizmente, os dados mostram que o trânsito no Amazonas voltou a matar mais depois do período mais crítico da pandemia. E os números mostram que esse crescimento não é pontual. Ele vem se consolidando nos últimos anos. Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que o estado registrou um aumento de 29,8% nas mortes provocadas por sinistros de trânsito entre 2023 e 2024. Quando a comparação é feita com o período anterior à pandemia, o crescimento é ainda maior. Entre 2019 e 2024, o número de óbitos avançou 42,8% no Amazonas. Em 10 anos, de 2014 a 2024, a alta acumulada foi de 21,7%. Esses dados ajudam a mostrar que o fim das restrições da Covid-19 trouxe de volta não apenas a circulação de pessoas e o crescimento da atividade econômica, mas também um aumento da exposição aos riscos nas ruas e nas estradas. Durante a pandemia, especialmente nos períodos de isolamento social, houve uma redução significativa no deslocamento da população, com menos carros, motos, ônibus e caminhões circulando. As mortes no trânsito também caíram. Mas a partir de 2021, com a retomada das atividades presenciais, o fluxo de veículos voltou a crescer. E o que o anuário mostra é que o país não apenas retornou aos níveis anteriores de mortalidade, como passou a registrar números ainda mais elevados. Em 2024, o Brasil contabilizou 37.150 mortes no trânsito. São quase 5.000 mortes a mais do que em 2019, o último ano antes da pandemia. A taxa nacional chegou a 17,5 mortes para cada 100 mil habitantes, retomando aos patamares observados em meados da década passada. Embora esse índice ainda esteja abaixo dos recorrentes históricos brasileiros, o alerta está na velocidade do crescimento. Quando a gente faz uma comparação internacional, a diferença também chama atenção. Segundo o levantamento, países desenvolvidos costumam apresentar taxas inferiores a 5 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso mostra que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com melhoria na infraestrutura, fiscalização, educação no trânsito, atendimento às vítimas e políticas permanentes de prevenção. Um outro dado central do anuário envolve as motocicletas. Elas já representam o principal vetor de mortalidade no trânsito brasileiro e estiveram envolvidas em mais de 40% das mortes registradas em 2024. Na maioria dos estados, viu? E no início dos anos 2000, essa participação era inferior a 5%, ou seja, em pouco mais de 2 décadas, a motocicleta passou de uma presença relativamente pequena para o veículo mais associado às mortes do trânsito. Essa transformação está relacionada à expansão da frota, ao preço mais acessível das motos, à deficiência do transporte coletivo em muitas cidades e também ao crescimento do trabalho por aplicativos. Para
Para muitas famílias, a motocicleta se tornou uma ferramenta de renda. Ela é utilizada por entregadores, mototaxistas e motoristas de plataformas. Mas essa rotina também significa passar várias horas por dia no trânsito e muitas vezes sob pressão para poder cumprir prazos e aumentar o número de corridas. As regiões Norte e Nordeste foram justamente as que apresentaram os maiores aumentos da mortalidade depois da pandemia. O anuário relaciona esse cenário ao crescimento do uso de motocicletas entre as populações de menor renda e as dificuldades históricas de investimento em infraestrutura viária, educação e gestão no trânsito. No Amazonas, essa discussão precisa considerar também as particularidades locais. Manaus tem um trânsito intenso, crescimento urbano acelerado e grande circulação de motocicletas. E no interior, as longas distâncias, as condições nas estradas e a dificuldade de acesso rápido ao atendimento de emergência podem agravar as consequências de uma colisão. Por isso, reduzir as mortes exige mais do que aumentar a fiscalização em determinadas épocas do ano. É necessário investir na formação dos condutores, melhorar a sinalização, corrigir pontos perigosos, fiscalizar excesso de velocidade, combater a combinação de álcool e direção e garantir que motocicletas utilizem equipamentos de proteção adequados. Também é preciso tratar o trânsito como uma questão de saúde pública. Cada morte representa uma família atingida. E além dos óbitos, existem milhares de pessoas que sobrevivem com sequelas, passam aí por longos períodos de recuperação ou ficam impossibilitados de trabalhar. O crescimento de quase 30% em apenas um ano no Amazonas mostra que o problema não pode ser normalizado. Acidentes podem acontecer, mas muitas mortes no trânsito são resultados de comportamentos e falhas que podem ser corrigidas. O desafio é transformar os números do anuário em políticas permanentes para que a retomada da circulação e da economia não continue sendo acompanhada pelo aumento da violência nas ruas. Volto com você. Em Rondônia, uma decisão da Justiça envolve um vereador da capital. Em primeira instância, o parlamentar Marcos Combate foi condenado pelos crimes de difamação e injúria contra o presidente da Agência Reguladora de Porto Velho. A decisão ainda cabe recurso. A terceira vara criminal de Porto Velho condenou o vereador Marcos Combate pelos crimes de difamação e injúria praticados contra o advogado Oscar Dias de Souza Neto. A sentença foi proferida na última terça-feira e concluiu que o parlamentar ultrapassou os limites da imunidade parlamentar ao fazer acusações públicas sem apresentar provas e ao utilizar termos considerados ofensivos contra a honra da vítima. De acordo com a decisão, Marcos Combate publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que o advogado estaria orientando servidoras públicas a registrar ocorrências policiais e solicitar medidas protetivas contra ele durante o processo. Porém, o próprio vereador reconheceu que a afirmação era apenas uma suposição sem comprovação. O magistrado também entendeu que a expressão, abre aspas, capacho, fecha aspas, utilizada pelo parlamentar para se referir ao advogado, configurou ofensa pessoal sem relação direta com a atividade legislativa. Além da condenação criminal, a Justiça determinou pena de 1 ano de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e outras medidas restritivas de direitos. A sentença também estabelece o pagamento de 5 mil por danos morais, custas processuais e prevê comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral após o trânsito em julgado. A decisão relembra que esta não é a primeira vez que Marcos Combate enfrenta questionamentos na Justiça. Recentemente, um processo civil movido por um jornalista foi encerrado por meio de acordo homologado judicialmente, com previsão de indenização por danos morais após alegação de agressão durante uma cobertura jornalística. O vereador também foi alvo de repercussão ao tentar entrar sem equipamentos de proteção individual em uma obra pública na Praça João Nicoletti, sendo impedido pela equipe responsável pelo canteiro. A sentença foi proferida em primeira instância e ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Enquanto não houver trânsito em julgado, a condenação não é definitiva. Até o momento, a defesa do vereador não havia se manifestado sobre a decisão. A justiça italiana decidiu reabrir a análise do pedido de extradição
da ex-deputada federal Carla Zambelli. O Tribunal de Roma anulou a decisão anterior e determinou que o processo retorne à etapa inicial, além de solicitar garantias sobre assistência médica à parlamentar caso ela seja presa no Brasil. Bárbara Fernandes vai trazer as informações para a gente agora ao vivo, aqui na programação do NC News. Bárbara, bom dia para você. Bom dia para você, Cleiton. Bom dia também para quem nos acompanha aqui no NC News. A Justiça italiana ela determinou aí que o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli volte a ser analisado. Diferentemente do que é apresentado ali pela defesa, os juízes italianos deixaram bastante claro que não enxergaram ali uma perseguição política contra a parlamentar. O principal motivo para suspender essa autorização de extradição seria a falta de informações detalhadas sobre o tratamento de Zambelli, tratamento de saúde mais especificamente da ex-deputada Carla Zambelli, qual seria esse tipo de tratamento que ela receberia aqui caso fosse presa no Brasil. Essa decisão ela foi tomada Eu perdi a comunicação aí com a nossa repórter Bárbara Fernandes, mas é importante a gente ficar de olho para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E assim que a gente tiver novidades, a gente traz para você aqui na programação do NC News. A crise entre Michele e Flávio Bolsonaro ganhou um novo capítulo. A ex-primeira-dama aceitou o pedido de desculpas do senador e defendeu o diálogo para superar o desentendimento. Agora, a expectativa é sobre os reflexos dessa reaproximação no cenário político e na articulação do PL para as eleições. Quem traz mais informações direto de Brasília é o nosso correspondente André Rosa. Bom, a reaproximação começou depois que Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais. O senador pediu desculpas pelos momentos de desconforto e renovou o convite para que ele e Michele caminhem juntos. Flávio afirmou que as divergências entre os dois estavam sendo exploradas por adversários políticos. Na resposta, Michele Bolsonaro disse que todas as pessoas cometem erros e elogiou a iniciativa do senador de pedir desculpas publicamente. Ela ainda defendeu a superação dos desentendimentos e agradeceu a governadora do Distrito Federal, Celina Leal, e também a senadora Damares Alves pela articulação da reconciliação. Esse atrito entre os dois começou durante as discussões do PL sobre uma possível aliança com Ciro Gomes no Ceará. E essa crise aumentou em junho quando Michele afirmou que foi destratada por Flávio durante uma conversa por telefone. Dias depois, ela anunciou a saída da presidência nacional do PL Mulher. Essa reconciliação também tem importância para as articulações eleitorais, depois do PP e União Brasil indicarem neutralidade na disputa presidencial. Flávio Bolsonaro busca o apoio dos republicanos e também do Podemos. Dentro do PL, a avaliação é que Michele pode ajudar nesse diálogo, principalmente pela proximidade dela com lideranças evangélicas. E as eleições de 2026 trazem uma nova exigência para garantir mais acessibilidade durante a campanha. Candidatos a cargos majoritários que utilizarem material impresso terão que disponibilizar parte da propaganda também em braille, ampliando o acesso às informações para eleitores com deficiência visual. Pois é, as eleições 2026 trazem aí uma novidade importante para a inclusão e para a participação de pessoas com deficiência visual no processo democrático brasileiro. A partir desse pleito, partidos políticos, federações e candidatos que produzem material impresso de campanha para cargos majoritários também deverão disponibilizar esse conteúdo em braille. A exigência vale para folhetos, panfletos e outros impressos distribuídos durante a campanha para presidente da República, governador e senador. A quantidade de exemplares deverá respeitar o percentual de eleitores com deficiência visual que está registrado em cada estado ou município.
município. A medida faz parte das novas regras aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano e representa um avanço na política de acessibilidade eleitoral. Até então, a legislação já previa diferentes mecanismos para garantir que pessoas com deficiência pudessem exercer o direito ao voto, como urnas com identificação em braille, recursos de áudio para eleitores cegos e sessões eleitorais acessíveis. Agora, a preocupação também alcança uma etapa anterior, o acesso às propagandas e às informações apresentadas durante a campanha. Na prática, isso significa que um eleitor com deficiência visual poderá receber o material de campanha e fazer a sua leitura de forma autônoma, sem depender de outra pessoa para poder conhecer as propostas de determinado candidato. Pode parecer um detalhe, mas essa autonomia ela faz toda a diferença sim, viu? Acompanhar a campanha eleitoral é justamente o momento em que o cidadão compara ideias, acompanha ali determinado candidato, conhece projetos e decide em quem votar. Quando parte do eleitorado não consegue acessar essas informações de forma independente, existe uma barreira aí que limita o pleno exercício da cidadania. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o número de eleitores com deficiência vem crescendo a cada eleição, o que reforça a necessidade de tornar o processo cada vez mais inclusivo. O TSE disponibilizou, inclusive, uma tabela indicando o percentual de eleitores com deficiência visual em cada circunscrição, parâmetro que deverá ser utilizado pelos candidatos para poder definir a quantidade de material em braille que será produzida. E é importante destacar que a obrigação vale apenas para quem optar por fazer propaganda impressa, ou seja, a regra não obriga candidatos a produzir panfletos, mas determina que, se houver material físico para distribuição, parte dele deverá estar disponível em braille. A iniciativa acompanha um movimento mais amplo de fortalecimento de acessibilidade nas eleições brasileiras. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral também ampliou recursos para pessoas com deficiência auditiva, mobilidade reduzida e outras necessidades específicas, buscando garantir que todos os eleitores tenham condições de participar do processo em igualdade de oportunidades. No Amazonas, essa discussão ganha ainda mais relevância. Além das dificuldades geográficas para poder levar informação aos municípios distantes, o estado possui milhares de eleitores com deficiência que dependem de políticas públicas de acessibilidade para poder exercer plenamente o seu direito político. Garantir que essas pessoas tenham acesso a propostas dos candidatos não é apenas cumprir uma resolução do TSE, é reconhecer que democracia não se resume ao momento de apertar os botões na urna. Ela começa quando todos os cidadãos conseguem acessar a informação, compreender o debate político e fazer as suas escolhas com autonomia. Mais do que uma exigência burocrática, a propaganda em braille representa um passo importante para tornar as eleições mais inclusivas, porque votar é um direito, mas votar com informação acessível é uma condição essencial para que esse direito seja exercido de forma plena para todos os brasileiros. Volto com você. E precisa ser cada vez mais inclusivo, né, gente? Que a gente consiga cada vez mais educar as pessoas para a política. Hoje, infelizmente, muitos acabam tomando decisões com base naquilo que ouvem falar e não porque tem conhecimento real, né? Hoje se faz muita fofoca política e as pessoas acabam, às vezes, brigando em casa, no trabalho, tudo quanto é lugar, por bobagem. Política é aquela que a gente defende o nosso posicionamento, diz o que a gente acredita, mas respeita, acima de tudo, o que os outros querem. Que ganha a maioria, né? Meus amigos, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus, agradecendo mais uma vez aí todas as mensagens pelo meu retorno. A gente segue com a nossa programação aqui no NC News no canal 10.2 e eu volto mais tarde com o nosso programa Poder e Opinião. Até já.